seja muito bem-vindo, você que é de Sagitário ou você que tem ascendente em Sagitário. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando uma data importante, a data da lua cheia, que vai ocorrer agora dia 1º de abril, pegando exatos 12 graus do signo de Libra. Vamos entender como tudo isso vai te impactar, os setores que estão sendo mexidos, lembrando que a lua cheia, ela tem o propósito de expor uma situação, tá? Então ela vem para revelar algo que eu já vou te explicar aqui, tá bom? Mas antes eu quero te convidar para que você me siga lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o endereço, eu também estou lá no TikTok, tá bom? E eu quero convidá-lo, você que quer fazer o curso de astrologia comigo, a oportunidade é agora. Vou iniciar uma turma dia 8 de abril. Essa turma é para você que quer aprender a olhar para o teu mapa, a interpretar o mapa, tanto seu quanto de outras pessoas, tanto para o autoconhecimento quanto para você que quer se tornar um profissional, tá? Então, eu vou deixar aqui também o meu contato do WhatsApp. Entra lá e fala: Paloma, eu quero saber tudo sobre o curso de astrologia. Eu também estou abrindo uma turma de mentoria. A mentoria, ela já é para você que é astrólogo, que já é formado, que você pode estar se sentindo um pouco solto aí, gostaria de tirar dúvidas de mapas e de entendimento de como que você aplica um aspecto, uma previsão. Então, essa mentoria, que inclusive foi uma mentoria muito solicitada pelas pessoas que eu já tenho contato dentro da astrologia, alunos que já fizeram cursos, colegas de trabalho, enfim. Então, o momento é agora também para iniciar. Vou deixar aqui o contato, é o mesmo contato, e aí lá eu passo todas as informações para você, tá bom? Então vamos lá, Sagitário. Nós tivemos uma lunação que foi lá dia 18 de março. Lembra que essa lunação ela tá reverberando ainda muitas situações e ela mexeu muito com a casa, o lar, a família. Não vou me aprofundar aqui porque você tem que assistir. Já foi uma previsão que eu fiz e que ela ainda tá reverberando. Então, se você ainda não assistiu, assista, tá bom? E hoje nós vamos lá para a lua cheia, dia 1º de abril, que é uma lua cheia que está mexendo aqui muito com os seus projetos, tá? Aqui fala tanto de projetos, quanto também de atividades envolvendo um grupo de pessoas. Aqui pode ser um setor que você trabalha, pode ser um grupo de amigos, pode ser uma ideia, um projeto que você queira colocar em movimento. Agora, o recado do céu é que aqui eu tenho várias coisas para falar, eu vou trazer alguns exemplos, eu vou fazer algumas previsões, e aí é importante que você analise o que realmente cabe para você, tá? Não é tudo que precisa caber aqui para você. Mas, vamos lá então, nós temos um aspecto que o protagonista, que é o planeta Júpiter, que inclusive é o planeta que rege você, que o rege, tá? E esse Júpiter, ele transita num setor que fala muito sobre o dinheiro do outro. Então aqui pode ser o dinheiro do teu marido, marido, esposa, companheiro, companheira, do cônjuge. Aqui pode ser o dinheiro de uma outra pessoa, um recurso de uma outra pessoa, podendo envolver uma sociedade, uma parceria. Bom, o fato é que Júpiter já faz tempo que ele está movimentando esta área da vida, dizendo que você tem aqui a oportunidade de mexer com algum recurso financeiro, uma herança, uma aposentadoria, uma pensão. E o que nós temos nessa lua cheia? É uma lua que, de alguma forma, ela está trazendo um tema, ela está expondo uma situação que mexe com um grupo de pessoas. E que é um tema que pede
uma avaliação, porque pode ocorrer aqui algum tipo de desperdício, algum tipo de situação que você precisa olhar em relação a um documento, em relação a uma burocracia, e aí eu quero trazer de novo o tema lá da alunação. Então, o tema da alunação, o que colocou em pauta? A casa, o lar, o imóvel, a estrutura física da casa. E aqui, como continuação dessa previsão, é como se aqui você vai entender melhor como que você deve gerenciar um tema financeiro ou um tema burocrático que de alguma forma impacta totalmente um grupo de pessoas ou uma ideia que você quer colocar aqui em prática, tá? Então nós temos um céu que ele tá de alguma forma favorecendo você a enxergar onde uma decisão vai te levar, tá? E essa decisão, de alguma forma, ela tá impactando projetos, ideias e um grupo de pessoas. Provavelmente esse tema aqui que a gente está conversando, ele está trazendo um alerta para você em relação a alguns desperdícios ou a maneira como você deve lidar com algum tipo de investimento, tá? E isso tem a ver com um projeto. Esse projeto ele pode envolver outras pessoas, ele pode envolver uma ideia, ele pode envolver um grupo. Mas aqui, a quadratura com Júpiter, ela sempre é um alerta, porque aqui está falando que existem excessos. Existem situações que talvez é importante que você examine se é o melhor caminho. Será que eu devo realmente ir por esse caminho? E aqui eu não quero também que você entenda que esse projeto que está aqui, que você está mexendo, é ruim. Não, aqui é um projeto muito bom, é uma ideia muito positiva. Aqui talvez é um momento mesmo de desenvolver esses projetos, desenvolver essas ideias, só que aqui você vai ter que avaliar quais são os excessos. Por quê? Porque aqui você está com uma tendência a ter algum tipo de desperdício, entendeu? Há um desperdício aqui. E aí, aquele tema aqui, de novo falando da casa, se tem alguma coisa com algum imóvel, uma propriedade, aqui tem um aspecto dizendo, olha, tem um aspecto aqui muito bom que está te ajudando. Então, eu acredito que se isso aqui envolve alguma burocracia, vai se resolver, tá? Mas, quando a gente pensa na elaboração desta ideia, a construção deste projeto, aqui nós temos um céu que fala assim, atenção. Atenção, porque aqui tem muito exagero. Aqui são situações que você precisa avaliar, examinar melhor, tá? Eu vou fazer uma outra previsão, tá? Porque essa previsão pode envolver os filhos. Isso aqui não é para todos, tá? Mas para alguns isso aqui pode envolver um filho, uma filha ou os filhos. Talvez você está aqui correndo atrás de resolver um tema importante. Esta previsão agora não é para todo mundo, tá? Você quer resolver alguma questão envolvendo um filho, envolvendo um dependente financeiro, e aqui tem alguma questão envolvendo algum documento ou algum tema de pensão. Isso aqui também é algo que fica muito movimentado nesta lua cheia aqui, tá? O tema, ele vai ganhar uma proporção maior, vai ganhar uma projeção muito maior aqui, tá? Então, esta lua cheia, ela está te favorecendo muito, ela tá dando para você a oportunidade para você enxergar esse projeto, enxergar esta ideia com muita realidade, com muito significado, a ponto de você entender se fazer isso é bom ou não, tá? No sentido de avaliar os excessos, onde aquilo pode te levar, ou as negligências,
tá? E se envolve burocracia, que você também vai entender onde isso vai te levar. E aqui pode também ser até um resultado burocrático, tá? Apesar que aqui eu não tô sentindo um tema judicial. Eu sinto que isso aqui envolve mais a maneira como você deve conduzir uma ideia, a maneira como você deve conduzir um projeto, a maneira como você deve conduzir a relação com um grupo de pessoas, tá? Aqui, para alguns, você pode estar lidando com um grupo de pessoas que são de outra cidade, são de outra cultura, é uma outra língua, também pode envolver isso. Mas eu tenho mais coisas para te contar aqui deste contexto astrológico. Esse é o ponto principal da análise da lua cheia, mas tem mais coisas para te dizer. Nós temos um aspecto aqui, que é um aspecto que está muito interessante, porque ele te dá oportunidade, ele está abrindo o teu caminho profissional. Então, assim, em termos de carreira profissional, trabalho, tá maravilhoso. Aqui, provavelmente, você está dando um passo incrível, porque aqui tem uma abertura de oportunidade para você de trabalho, algo muito novo, algo que você vai se identificar, algo que vem para abrir o teu caminho, tá? Pode envolver um imóvel, pode envolver um outro local de trabalho, pode. E talvez por isso que eles estão falando, ó, seu caminho profissional tá abrindo, mas tem muita coisa para fazer, né? Porque aqui a gente volta para essa ideia, a gente volta para esse projeto que você precisa desenvolver. É um projeto ótimo, mas é muita coisa. Ou é muito gasto, muito investimento, ou você vai ter que saber se posicionar em grupo, se posicionar em equipe, tem muita coisa envolvida aí. Mas, de uma forma ou de outra, se isso tem uma relação com o teu trabalho, pode ir, porque isso aqui você está com o caminho aberto. Ah, Paloma, eu vou ter que mexer com alguns documentos, alguns papéis. Atenção, analise esse contrato, analise direitinho, analisando com critérios, pode seguir o caminho, tá? Mas tem o que a lua cheia está dizendo é que tem muita coisa para você resolver, ou muita situação dentro desse grupo, desse projeto. E aí, Sagitário, nós temos um outro aspecto aqui, que é a conjunção de Saturno com o planeta Netuno, que entrou no signo de Áries, e que está mexendo ali com a sua autoestima, com filhos e com namoro. Então, eu tenho algumas coisas para dizer. E a primeira, e essa serve para todos, significa que você precisa fazer uma avaliação muito realista, muito pé no chão, tá? Em relação a um tema financeiro que de alguma forma está afetando a tua autoestima, no sentido de que isso está te gerando algum tipo de esgotamento, tá? Temos um esgotamento aqui, um esgotamento energético, um esgotamento de uma situação que afeta diretamente o teu bem-estar. Isso pode ser por questões do passado, por algumas expectativas que foram criadas, por situações, enfim, que você precisa fazer uma revisão, tá? Que de alguma forma interfere no teu dinheiro negativamente. Pode ser um desperdício financeiro, pode ser uma expectativa que não vai te gerar tanto fruto, tá? Mas essa situação, ela tá muito conectada, porque veja bem, o que a gente está falando é de algo muito específico, tá? Porque o teu caminho financeiro tá aberto. O teu caminho profissional, ele tá aberto. O que nós temos aqui é uma questão muito específica. Talvez alguma coisa que você tem que parar e rever em relação à parte material, em relação a desperdícios, em relação a deixar de lado, fazer coisas que te dão prazer, que te dão alegria,
entendeu? Então, tem aqui um desgaste. O outro tema, que é do mesmo aspecto, é para quem tem filhos. Se você tem filhos, pode ser que os gastos com filhos ou a demanda financeira que você vem recebendo em relação a filhos é algo que você está preocupado, é algo que te traz algum tipo de cobrança, tá? Ou até mesmo algum tipo de aflição emocional aqui, tá? Se você tem filhos adultos, aqui você precisa avaliar o quanto que esse filho ou esta filha tem habilidade para lidar com o dinheiro. É como se você tivesse que avaliar até que ponto você ajuda financeiramente. Porque aqui nós temos um aspecto que o limite ele está sendo requisitado, tá? Lógico que cada caso é um caso, então para alguns pode ser gastos, mas não é uma situação pequena. Aqui não é uma situação, essa aqui é um detalhe da previsão. Não, isso aqui é uma coisa importante dentro da previsão, tá? Vem de um Saturno, vem de um Netuno aqui, tá? Então, ou você vai ter que rever onde que você deve investir ao teu filho, se o seu filho é pequeno, talvez você está ali preocupado com alguma situação material, te angustia. Para outros pode ser dar limite aos filhos, né? Um período que você vai ter que chegar e falar, não, eu não vou poder mais ajudar com isso, você precisa seguir o teu caminho, agora meu foco é outro, porque agora as prioridades mudaram. E isso aqui também agora para quem, vamos falar de namoro e romances, tá? Aqui pode ser que você esteja namorando uma pessoa e se envolvendo com uma pessoa em que o tema material se mescla com as expectativas que você está criando em relação a esta pessoa. Pode ser que você sinta que essa pessoa ela não é produtiva ou que ela está passando por algum tipo de angústia. Essa angústia pode ser material, então você de alguma forma está ali, ajuda financeiramente. Ou essa pessoa está passando por algum tipo de situação que você está avaliando, e isso tem a ver com grana, ou você está criando uma expectativa nesta relação e é momento de você enxergar a verdade, é momento de você encarar a realidade acerca desta situação, tá? Aqui, resumindo, tá? Cuidado com as expectativas que você vem criando em relação a filhos, em relação a namoro / romances, quando envolve dinheiro, tá? E se você, de repente, não tem nada a se preocupar, mas você tá, sei lá, querendo investir em alguma coisa para o teu filho, aqui tá pedindo que você analise bem essa movimentação material, busque ter discernimento para ver como que você conduz tudo isso, tá? Agora, a primeira análise, ela é para todo mundo. Aqui talvez você tá triste porque você gostaria de estar ganhando de uma outra forma dinheiro, você gostaria de estar trabalhando com outra coisa, porque aqui a vocação junto com os talentos estão sendo solicitados, tá? Aqui você quer eliminar algum tipo de desperdício financeiro que de alguma forma afeta a tua autoestima, tá? Então, esse é um tema, mas eu quero de novo deixar bem claro que isso aqui é uma situação muito exclusiva que está pairando aqui na tua previsão. Por quê? Porque o tema financeiro tá muito bom, a parte de crescimento profissional tá maravilhoso, você tá numa fase de grande êxito, de grande crescimento, mas precisa orquestrar melhor os projetos, porque aqui você está com uma tendência a cometer algum tipo de excesso. E esse excesso vai te prejudicar, tá? Então, eu tenho que saber como que eu vou elaborar esse projeto, elaborar esta ideia. E aqui, Sagitário, tem uma outra informação que eu acho que vale muito eu trazer aqui, é que a Vênus, ela faz um aspecto desafiador com Plutão.
E esse aspecto, ele tá falando sobre você tá lidando com uma pessoa que é uma pessoa muito possessiva, ou é uma pessoa que quer ter controle de uma situação. Isso pode ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa do seu ambiente de trabalho, tá? Ou uma pessoa da sua convivência, tá? Aqui também pode ser parentes, irmãos. O fato é que esta situação, ela afeta muito mais o seu trabalho, a prioridade é o trabalho, é a rotina. E que não tem nada a ver com o crescimento. O crescimento, dinheiro entrando, oportunidades entrando, tá aqui, tá firme. Mas nós temos esta situação, que é uma situação que requer de você uma habilidade emocional para lidar com essa pessoa. Aqui é uma pessoa difícil. Aqui é uma pessoa em que a relação, a conversa, ela é profunda, pode gerar até uma densidade aqui nesta troca, nesta conversa, tá bom? Infelizmente, isso aqui, para alguns, outro olhar, pode ser alguém doente, tá? Alguém passando por algum problema de saúde, e pode ser uma pessoa muito próxima, pode ser um funcionário, pode ser um colega de trabalho aí. Então, eu quero que você analise assim, hoje dentro da minha rotina, existe alguém que eu observo que é uma pessoa mais controladora, mais possessiva, pessoa que quer ter ali tudo no controle, que de alguma forma isso não tá legal, a relação não tá fluindo? Então é isso. Mas se não existe, dá uma analisada como é que tá a saúde de alguém, isso aqui pode envolver a saúde de uma pessoa também, ok. E pode ser inclusive as duas coisas, né? Porque esse probleminha de saúde talvez venha pelo excesso de controle também, tá? Às vezes é uma pessoa que o excesso de controle é o que ocasiona alguma questão ali de saúde, tá? O fato é que você tem que prestar atenção com uma pessoa do seu ambiente de trabalho, tá? Bom, a previsão, então, é uma previsão que está trazendo para você muita clareza sobre o que você deve fazer em relação à execução de um projeto, de uma ideia, e aqui deixa bem claro que os excessos, as negligências, não vai com tudo. Isso não significa que você deva fazer nada. Não estou falando, não faça, tá falando assim, faça, é uma ideia ótima, é um projeto ótimo, mas que ele precisa ser avaliado para que não caia em desperdícios, tá bom? Então, é essa a previsão, eu espero que eu tenha te ajudado, um feliz, meu cachorro, que você tenha uma lua cheia maravilhosa, abençoada, um grande beijo e até mais.